Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. É sempre muito importante que nós conheçamos mais alguns aspectos da doutrina espírita que não tem sido comum nas reuniões públicas nas casas espíritas, como, por exemplo, o estudo da mediunidade. O tema para que nós possamos refletir nessa oportunidade é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas. E aqui eu quero ressaltar que nós iremos fazer referências à mediunidade com Jesus, que é diferente do mediunismo, que é apenas o fenômeno. A mediunidade com Jesus, ela é edificante, ela tem propósitos nobres, enquanto que no mediunismo existem perspectivas que não é o caso e nem objeto para o nosso estudo de hoje. As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más. O médium é o intermediário. Os espíritos falam ou escrevem através desses médiuns. E suas mensagens podem ser de bondade, tanto quanto de maldade. Porque o espírito vai se expressar de acordo com a sua evolução. As mensagens podem ser justas, elas podem ser falsas ou levianas, e elas podem ser profundas. Então, às vezes, nós temos notícias de que determinado espírito enviou uma mensagem para certas pessoas, onde está falando algo a respeito de alguém desencarnado. Parece confuso, mas é assim. Tem espírito que ele, movido de más intenções, aproveita-se de médiuns invigilantes, e quando esses médiuns estão à disposição dos consulentes para darem notícias de espíritos desencarnados, de familiares, por exemplo, estes espíritos mistificadores criam histórias, falam das condições daqueles espíritos que os familiares querem informações que não condizem com a realidade. São espíritos embusteiros e médiuns interesseiros que assim agem. Por outro lado, médiuns sérios que são comprometidos com Jesus no labor mediúnico, esses médiuns, eles se primam pelo estudo, pela prece, pela vigilância, eles são ponderados em suas ações e atraem para eles, para junto deles em suas tarefas, espíritos nobres, espíritos superiores. Comunicações mediúnicas grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro, que é o comportamento respeitoso. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, de baixa classe, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros,
Quem são os espíritos desencarnados? São homens e mulheres que estavam encarnados e que agora estão domiciliados no mundo espiritual. Engana-se quem diz: ah, mas o fulano era tão bom, com certeza foi para a glória. E aqui vai uma certa ironia, porque nós não sabemos o que o fulano trazia em sua alma. Talvez fosse alguém que alimentasse maus sentimentos, e a glória com certeza não alcançou, mas sim estará numa condição no plano espiritual, sofrendo os reflexos da conduta infeliz que adotou quando estava encarnado e que foi indiferente aos ensinamentos do Senhor ou dos alvitres da própria consciência. Porque a nossa consciência, ela mostra para nós aquilo que nós estamos fazendo, se é compatível com o bem ou não. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo, cheio de toda a delicadeza de sentimentos, pela razão de que, acordemente com o caráter dos espíritos, as mensagens serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Esses adjetivos estão relacionados à estatura moral do espírito. Então nós seremos no mundo espiritual o que estamos sendo agora no mundo objetivo, no mundo fenomênico, no mundo material. Levaremos conosco as nossas virtudes, bem como as más qualidades morais que ainda trazemos. E muitos de nós nos comprazemos com essa inferioridade moral. Comunicações mediúnicas sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que isenta de frivolidade, de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Então, às vezes, o espírito ele é equilibrado na sua forma de expressar, ele transmite uma mensagem que traz aí certo alento, mas não quer dizer que ele seja um espírito muito esclarecido. Não quer dizer que ele seja um espírito que domine todos os conhecimentos. Os espíritos enganadores, eles falam de tudo. Eles dão notícias de tudo, na forma deles. E muitos de nós, às vezes, podemos ser enganados por eles. Aqui, um exemplo de mediunidade com Jesus. Essa lição está em o livro Nos Domínios da Mediunidade, obra ditada pelo Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, que exercia mediunidade com Jesus. E aqui, nesta imagem, nós temos uma sala de reunião mediúnica, que foi toda preparada para o atendimento aos espíritos enfermos, aos espíritos infelizes. Então nós temos aqui representados os trabalhadores do plano material e os trabalhadores do plano espiritual. Aqui, na primeira imagem, temos a mesma pessoa duplicada, essa de vestido azul. Essa é a médium Eugênia, Dona Eugênia. A Dona Eugênia, ela é uma médium de psicofonia consciente, ou seja, o espírito consegue verbalizar por ela. Os outros são os médiuns que estão participando da tarefa mediúnica de desobsessão,
de assistência a um espírito obsessor. Aquele senhor de terno e gravata é o médium esclarecedor ou dialogador. André Luiz denominou médium doutrinador, chamado Raul Silva. Este aqui, de barba, é o mentor Clementino. Clementino é o mentor do doutrinador Raul Silva, e ele vai auxiliar na assistência a este espírito manifestante. Vejamos que ele está ali expressando através do seu rosto a ira. Ele se chama Libório dos Santos. Por que esse espírito foi encaminhado para essa casa espírita a fim de receber assistência espiritual? É porque uma jovem chamada Sara estava sofrendo com problemas de saúde, não só física, mas também mentais. E ela, Sara, foi ficando fragilizada fisicamente, mentalmente, ao ponto de levá-la, os seus familiares, à casa espírita para tratamento. E quando ela estava sendo atendida, este espírito que a estava acompanhando foi levado para a manifestação na reunião mediúnica, através da médium Dona Eugênia. O que aconteceu? Para que esses dois espíritos chegassem neste momento. Libório, ele era um aproveitador das coisas materiais, era alguém que se entregava aos vícios, vivia irresponsavelmente, e ele gostava desta jovem. Ele desencarnou prematuramente, ou seja, ele reencarnou fora de época. E ele foi, naturalmente, por questões de sintonia, porque ela sentia a sua falta, aproximar-se dela. E em aproximando-se dela, que era objeto da sua paixão, ele passou a influenciá-la negativamente. Não que ele tivesse intenção, mas ele não percebia que estava desencarnado. Então, ele via pelos olhos dela, enxergava pelos seus ouvidos, alimentava-se quando ela ingeria alimentos, enfim, ele passou a vampirizar aquela de quem ele namorara quando estava encarnado. Só que a sua presença estava deixando-a muito doente. E essa situação perdurou por 5 anos. 5 anos, essa jovem vem sofrendo essa vampirização deste espírito desencarnado. E ali chegou o dia dele ser esclarecido e ela também atendida em sua necessidade. Então, a médium, a Dona Eugênia, que nós estamos vendo aqui 2 imagens, é porque ela, o seu espírito, com o corpo espiritual, afastou-se um pouco do corpo físico. E aqui, esses fios luminosos são as correntes dos pensamentos. O espírito Libório, para comunicar-se na reunião, ele vai falar através da médium. Então, os pensamentos dele passam pela mente dela e ela verbaliza. Então, são 2 mentes. A mente do espírito perseguidor, que os seus pensamentos são verbalizados pela médium, que recebe os seus pensamentos em sua mente. Por isso que o médium consciente, ele, ao receber os pensamentos do espírito, ele consegue selecionar aquilo que vai ser dito. Porque às vezes o espírito atormentado, ele está querendo falar termos chulos, ele quer agredir verbalmente os participantes da reunião, e
E o médium consciente, ele filtra, ele é corresponsável naquela comunicação. É importante que nós entendamos que aqui nós temos dois necessitados, Libório e Sábio. Libório, ele precisava entender a sua situação. Então, os espíritos amigos começaram a dialogar com ele, mostrando-lhe a inconveniência daquele comportamento para ele próprio. Só que até então ele não entendia. Raul Silva, o doutrinador, com um trato psicológico muito refinado, com amor, com bondade, com sabedoria, começou a conversar com ele. Fez uma prece e mostrou para Libório o porquê que ele chegou naquelas condições e porque ele precisava despertar para a sua realidade de espírito imortal. Então nós temos ali o mentor Clementino, inspirando o doutrinador Raul Silva, aqui a dona Eugênia, que mudou as suas feições fisionômicas porque ela está verbalizando aquilo que o espírito está falando, aquilo que o espírito está pensando e sentindo, e ele, Libório, agora vai conhecer a sua realidade. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma representação do que ocorre no plano espiritual. Imagens da mente do espírito sendo projetadas na tela do condensador ectoplásmico. Condensador ectoplásmico seria como que uma TV sideral, uma televisão do astral, que recebe as imagens mentais projetadas por nós. Então, os mentores dos trabalhos, eles têm esses recursos, e aqui especificamente levaram essa tela, segundo o Espírito André Luiz, translúcida, com cerca de 1 metro quadrado de dimensão, e os espíritos que estavam coordenando os trabalhos, juntamente com os médiuns, fizeram com que o que havia acontecido com Libório antes da desencarnação, ele pudesse ver naquela tela. Então, ele pôde perceber o que ocorreu algum tempo atrás, que levou a estar neste momento em que ele se vê como assistido. Sua mãe deitada no leito, passando muito mal, sentindo dificuldades para respirar, e era a época do carnaval, e pediu a ele para não sair de casa. Ela estava com medo, e ele falou que voltaria logo. Então ele, de posse de alguma quantia que pertencia a ela de dinheiro, saiu para as festas de Momo. E lá ele ficou 3 dias e 4 noites. Quando ele voltou para a sua casa, sua mãe, que estava sob os cuidados de vizinhos generosos, não o reconheceu. Então, como ele estava exausto pela folia que participara, ainda um pouco cambaleante de cansaço, ele foi até aos seus aposentos. Lá ligou o gás, mal contendo-se de pé, acomodou-se numa cadeira e desencarnou, asfixiado pelo gás. Chamaram os bombeiros e disseram que ele se matara. Só que
quando ele viu o que aconteceu, então é isso que ele foi entender, que ele havia perdido o corpo físico, e que ele não conseguia viver sem Sara, e que ele estava ali pedindo perdão à sua mãe pelo que ele fizera, mas sua mãe, já desencarnada, estava no plano espiritual mais elevado, estendendo-lhe mãos fraternas para que ele pudesse ser socorrido, enquanto espírito enfermo, enquanto irmão infeliz que descuidou dos recursos que Deus lhe confiara quando estava encarnado. Ficou claro, meus irmãos e minhas irmãs, a mediunidade com Jesus, o papel dos médiuns nessa reunião foi justamente levar para esses nossos irmãos aquilo de que estavam necessitados. Então, uma casa espírita edificada sob os postulados de Jesus, todas as suas tarefas têm o amparo dos espíritos superiores, que são os mensageiros de Jesus. Então nós temos os espíritos que trabalham na vigilância da instituição, nós temos os espíritos que trabalham na asepsia, na limpeza do ambiente, porque os espíritos recomendam que na sala de passes não tenhamos outras atividades que não seja o passe magnético, para que o ambiente não seja contaminado. As dimensões físicas da casa espírita são essas que nós estamos vendo, das quais nós fazemos parte, mas as dimensões espirituais se expandem. E tem aparelhos utilizados pelos espíritos, não só o condensador ectoplásmico, mas também outros aparelhos que os espíritos utilizam no atendimento a todos nós, enquanto consulentes, enquanto aqueles que buscamos assistência espiritual. Uma casa espírita que atende aos trabalhadores, aos frequentadores, em nome de Jesus, ela está cadastrada no plano superior da espiritualidade. Ao contrário, numa casa espírita, onde não há compromisso daqueles que participam das suas tarefas, que são negligentes no cumprimento dos deveres, que usam aquele espaço para buscarem a satisfação pessoal. Essa casa, ela é conhecida no mundo espiritual pelos espíritos superiores como clube de diversão, e não uma casa espírita edificada em nome de Jesus. Porque a casa espírita somos nós que participamos dela. A missão de uma casa espírita é trazer para nós os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos, para que nós possamos empreender todos os nossos esforços em nossa transformação moral. Certa feita, Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que o objetivo principal da encarnação é a nossa iluminação. E essa iluminação, ela vem de Jesus, nosso Mestre, Senhor e Guia. E aqui, depois desse atendimento, Libório
percebeu a extensão do seu erro e comoveu-se. Ele começou a chorar compulsivamente. E o mentor Clementino o levou para um ambiente no plano espiritual, onde ele seria atendido. E aqui nós temos a psicofonia sonambúlica, que difere da psicofonia consciente. Aqui a médium é a dona Celina, essa aqui está de pé do lado do espírito. Seu corpo está ali do lado da mesa. Dona Celina, a sua mediunidade difere da dona Eugênia, porque ela consegue entregar-se de tal forma na sua tarefa que ela consegue afastar-se um tanto mais do próprio corpo, atender ao espírito desencarnado e controlar a comunicação. Então aqui, na mesma reunião, nós temos lá o mentor Clementino novamente, e aqui eles atenderam um espírito que traz um azorrague, um chicote na mão, porque ele foi um senhor de escravos. E ele foi da época que ocorreu a Revolução Francesa. E ele não admitia que os escravos fossem libertos. Então, ele estava ali revoltado, ele não aceitava aquela situação, e o objetivo do seu atendimento espiritual foi mostrar-lhe a inconveniência daquela postura, daquele comportamento, enfim, esclareceu. Então aqui nós temos mais um exemplo do papel do médium, que tem a responsabilidade no cumprimento dos seus deveres, ciente de que está a serviços de Jesus. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Todos nós temos as nossas auras. Alguém fala, não é o campo áureo? Sim. Psicosfera espiritual é a nossa assinatura. Cada um aqui tem uma assinatura energética. Essa assinatura energética, ela tem cor, ela tem brilho, ela tem cheiro. A nossa assinatura espiritual, ela é perceptível pelos espíritos. Então nós poderemos, se alguém tiver essa evidência, virmos uma pessoa que está uma psicosfera azul brilhante, ou vermelho terra carregado, ou uma cor violácea, uma cor dourado, brilhante, e aquele perfume. Espíritos de bons sentimentos têm um perfume delicioso, aquele perfume, sabe, de rosas colhidas no jardim, ou de um outro perfume assim, que nos deixa embevecidos, encantados. Nossa, mas eu nunca senti esse perfume. Certa feita, peço licença para contar uma experiência pessoal, para que possamos concluir esse estudo superficial de alguns aspectos do papel do médium nas comunicações espíritas. Eu participava de um trabalho em uma casa espírita, muito bem dirigida, edificada em nome de Jesus, e em determinado momento na reunião, a médium dirigente disse assim: Carlos, tem um espírito aqui que está
e ofertando flores. Flores muito lindas e perfumadas. Agora, pense em sua casa. Pense em todos os cômodos da sua casa. Eu lá, concentrado. Pensei na minha casa. Acabou a reunião, todo mundo feliz, fui para minha casa. Quando eu entrei a minha casa pela porta da cozinha e adentrei a sala, aquele perfume de rosa, mas assim, forte. A minha mãe estava assistindo a TV. Eu perguntei a ela, mas que rosas são essas? Mas que perfume de rosa que está aqui? Ela falou assim, deve ser desse centro que você veio. E com certeza era mesmo. E, nossa, e é verdade. Eu contei a ela aquela maravilha que os espíritos haviam feito. Eles levaram aquelas rosas que traziam energias da espiritualidade superior, que serviu de tratamento para mim e para minha mãezinha, que já estava no plano espiritual há 23 anos. Muito obrigado a vocês. Que Jesus nos abençoe a todos.